Gente, olha só onde eu estou. Eu estou no lugar bem seguro diante dessa pandemia. Vocês estão aqui, ó, lá embaixo. E eu acabei de lembrar de uma coisa. Estou nas nuvens. Por quê? Porque eu lembrei que eu tenho que explicar um conteúdo muito legal para vocês. É o conteúdo de gráficos. Gente, esse conteúdo, ele é importante nesse momento porque a gente está vendo que a gente está diante de várias informações. Todo lugar que a gente liga o canal, qualquer pessoa que a gente conversa vem com uma informação diferente. Os grupos do WhatsApp e até o chat na sala de aula, muita gente comentando sobre o retorno das aulas, ou sobre a pandemia, ou sobre a quantidade de mortos. Isso são informações. E essas informações, quando a gente consegue organizá-las dentro de um critério, a gente chama essas informações de dados. São dados estatísticos, são números, são informações que vão compor de forma organizada uma tabela para depois gerar um gráfico. Gente, a tabela é aquele quadradinho ou aquele retângulo separado por colunas e linhas. Lembra que nós fazemos isso na sala? Colunas e linhas. Colunas e linhas. Essas tabelas, elas são importantes para organizar as informações. Depois que a gente organiza essas informações, a gente pode organizá-las também usando o gráfico. O gráfico vai servir para nos orientar. Ele vai ser uma forma mais rápida da gente entender a evolução ou não daqueles números. Uma crescente ou uma decrescente, o que está acontecendo? Então, preparem-se que aqui de cima eu vou explicar para vocês o conteúdo de gráfico de colunas ou gráfico de barras, tá bom? Esperem aí. Beijos! Oi, gente! Voltei aqui rapidão lá das nuvens para poder explicar esse conteúdo para vocês, que é o conteúdo de gráficos. É um conteúdo muito importante no nosso dia a dia. Nós estamos vivendo esse momento em que a gente acompanha a evolução dos números o tempo todo, né, em função dessa pandemia, em função do Covid, do coronavírus, e é uma oportunidade para a gente aprender esse conteúdo de matemática que se chama gráficos. Existem vários tipos de gráficos e o que a gente vai aprender hoje é o gráfico de colunas. Então, aqui, ó, eu coloquei gráfico de colunas ou gráfico de barras. O objetivo da nossa aula é coletar e organizar dados obtidos através de uma pesquisa. Bom, construir um gráfico de colunas e interpretar as informações contidas em um gráfico de colunas. Aqui, ó, nós temos dois tipos de gráficos de colunas. As barras verticais, que é o que a gente faz assim, colunas e linhas, colunas e linhas. Então, ó, colunas são barras verticais. E o outro gráfico, que são de barras horizontais, que é assim, então, gráfico de barras. Observem aqui que a gente tem um gráfico que representa a altura dos alunos e o outro a quantidade de letras no nome, né? Aqui, ó, observem que nós temos duas grandezas. Aparecem no gráfico duas situações que fazem com que esse gráfico exista. Então, a primeira é a altura, que está aqui, ó, representada pelo eixo vertical, que vai, ó, de 0 a 200, e aqui ele dá uma legendinha, ele fala, ó, que a altura está expressada em centímetros. E aqui eu tenho a horizontal, aqui eu tenho os nomes dos alunos. Então, eu tenho dois eixos, nomes e o outro, altura em centímetros. Isso são consideradas grandezas, é o que a gente está avaliando no nosso gráfico. Eu tenho o título e tenho as barras que representam essas alturas. No segundo gráfico, eu tenho aqui, ó, gráfico de barras. Eu tenho esse eixo que vai de 0 a 10. 0 a 10 o quê? Que grandeza é essa? Quantidade de letras no nome. E aqui, ó, essa outra grandeza são os nomes das pessoas. Então, quem participou dessa pesquisa, certo? Características de um gráfico. Todo gráfico apresenta dados categorizados em barras retangulares. São essas barrinhas assim, ó. Tanto que quando vocês fazem esse gráfico no caderno quadriculado, vocês pintam a barrinha inteira, porque é em forma de retângulo, ok? Cada retângulo corresponde a uma categoria pesquisada.
O tamanho de cada retângulo é proporcional ao número de observações da referida categoria. Então, eu vou pintar 2, eu vou crescendo, vou subindo e vou colocando de forma proporcional. É utilizado para fazer comparações entre as categorias de uma variável. Então, o que aconteceu aqui com um mês e com o outro? Cresceu, diminuiu? Isso aí é uma forma de comparar. As barras podem ser usadas na vertical ou na horizontal. Quais são os elementos que constituem um gráfico? Pessoal, um gráfico ele é formado por legenda, primeira coisa, legenda, deixa eu pegar aqui o apontador. Então, aqui, ó, eu tenho a legenda, eu tenho título, eu tenho fonte de dados, da onde foi retirada aquelas informações, as variáveis categóricas, que foi o que eu falei, né, assim, as grandezas que estão envolvidas, e os eixos de dados. Bom, a legenda ajuda na interpretação do gráfico e é usada para identificar as informações, normalmente são coloridas. O título apresenta de forma clara e direta o que as informações presentes no gráfico representam. Então, a altura dos alunos em centímetros ou o crescimento dos casos do Covid no mês de maio, no mês de abril. Fonte de dados. É necessário especificar a fonte, o local que retiramos aquelas informações, o site, no blog, numa página, uma pesquisa, da onde aquilo foi retirado. Variáveis são os dados que usamos para a construção do gráfico. E os eixos possuem 2 eixos, igual o plano cartesiano, estão lembrados? O eixo X e o eixo Y, eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. Então, eles são usados para medir e categorizar esses dados. Os gráficos atualmente, vamos ver o que acontece com eles. Ao ver o noticiário, nos deparamos com vários gráficos. O assunto mais falado é o coronavírus, o vírus que nos transformou em prisioneiros na nossa própria casa, nos fez mudar hábitos, pensar um pouco mais no outro e, consequentemente, em nós mesmos. Aqui, ó, eu retirei desse site que é do Ministério da Saúde 2 gráficos que representam os dados sobre o coronavírus. Então, clicando aqui nesse link, a gente entra aqui, ó. Eu tenho um painel geral, né, que mostra aqui pra gente, ao início, aqui os casos recuperados, casos confirmados, óbitos confirmados. Isso aqui, essa página é um painel, né, do coronavírus, que é do Ministério da Saúde, é do governo. Ele vai atualizando essa página diariamente. Observem aqui, ó, que a atualização, a última, foi feita no dia 27 de maio, às 19h30. Porém, os gráficos, às vezes, eles demoram um pouquinho mais para eles poderem ser atualizados. Aqui, ó, nós temos a síntese de casos, né, por região. Então, aqui, ó, no Brasil, a região centro-oeste, sul, norte, nordeste e sudeste. A gente consegue acompanhar verdadeiramente o que vem acontecendo. Casos confirmados. Então, eu tenho aqui, ó, casos novos do Covid-19 por dados de notificação e casos novos do Covid por semana epidemiológica de notificação. Então, aqui, ó, a data em que esses casos foram notificados. Vamos ver aqui. Observem que antes da gente aumentar ele, eu vou fechar aqui e fazer um comentário, ó. Eu tenho 2 grandezas, olha só, eu tenho nesses 2 eixos, eu tenho os casos novos, observem aqui, casos novos, e aqui eu tenho a data da notificação, quando que foi notificado que esses casos aconteceram. A última notificação, a última data foi no dia 26 de maio, porém a tia Vanessa está gravando esse vídeo dia 28 de maio, para vocês verem somente na semana que vem, que já é a primeira semana de junho. Então, com certeza, esses dados modificarão. E aí eu faço um convite a vocês em acessar esse site, peguem o link direitinho, né, aqui na aula gravada, e entrem aqui como curiosidade, façam um comparativo, o que aconteceu do dia 26 de maio até o dia que vocês forem ver esse vídeo, né? Então, a gente percebe que existe uma crescente, né? Olha só, em março, dia 21 de março, dia 18 de março, nós tínhamos aqui, ó, 137 casos, aqui no dia 18 de março, 34, 57, e isso veio evoluindo, né? Nós tivemos aqui, ó, uma crescente maior, aqui, ó, em 20 mil casos de 803,
no dia 22 de maio, e esses casos aqui, ó, eles cresceram um pouquinho, ó, de 20.800 para 20.599. Na verdade, a gente teve aqui um decréscimo de um pouquinho, né? Olha lá, de 20.800 para 20.600, 599. Mas ainda a gente continua com bastante casos. E aqui a gente tem a evolução por semana. Então, aqui eu tenho aqui, ó, na nona semana, décima segunda, então na 22ª semana e 21ª semana, aqui eu tenho 114.256 casos de COVID e aqui 64.423, aqui são novos casos, tá? Novos dados naquele dia. Então, é isso aqui é uma forma da gente entender um pouquinho como que esses gráficos podem influenciar o nosso dia a dia, a nossa vida, principalmente no momento em que a gente está vivendo. Bom, perceba que independente do assunto abordado no gráfico, os passos são os mesmos. A primeira coisa que nós fazemos, coleta de dados. A gente coleta essas informações. Segundo momento, nós organizamos os dados coletados. Nós organizamos aonde? Em uma tabela. 3, construímos o gráfico. E 4, analisamos o resultado obtido. Esses passos, eles acontecem em qualquer tipo de gráfico, tá bom? Perguntas que facilitam a construção e interpretação do gráfico. Então, olha só. A primeira pergunta, quem? Depois, quando? Como? Onde? E por quê? Quem, quando, como, onde, por quê? Essas perguntas vão nos ajudar bastante na hora que a gente precisar elaborar um texto que analisa um gráfico. Então, nós teremos que ser capazes de elaborar textos fazendo a leitura de um gráfico. Então, aqui, olha só, quando eu pergunto quem, quando, como, onde, por quê, quando eu consigo responder todas essas perguntinhas, significa que eu consegui enxergar o meu gráfico na sua totalidade. Porém, o que significa quem? Quem é o quem? Quem é o personagem da pesquisa? Quem é o personagem? O quando é quando aconteceu aquele evento, quando que aconteceu aquela situação. O como foi a forma utilizada para a construção da pesquisa. Foi uma pesquisa de opinião? Eu saí perguntando na rua? Eu fiz uma enquete usando a internet? Ou eu fiz um levantamento de informações usando alguma página ou algum site específico? Onde? Qual o local da pesquisa? Qual região do Brasil? Qual cidade? Qual localização? Quais são as pessoas que estão participando daquela pesquisa? Né? Qual é a característica das pessoas que fizeram aquela pesquisa, tá? Que participaram dela. E por quê? Qual é o objetivo dessa pesquisa? Por que essa pesquisa está acontecendo? O que nós queremos observar? O que nós queremos concluir, tá? Pesquisa de opinião é o que a gente hoje vai fazer. Olha só, é um levantamento estatístico que especifica a opinião de um determinado grupo acerca de um assunto. Qualquer temática pode ser abordada em um projeto de pesquisa de opinião. Se a gente quiser, por exemplo, saber, a gente vai fazer, sei lá, uma festa da família, ou, quem sabe, a gente ainda não vai ter uma festa junina, e eu quero fazer uma pesquisa de opinião sobre qual é a preferência de doces. E eu posso fazer essa pergunta, é uma pesquisa da opinião das pessoas, né? E isso pode influenciar no desperdício ou não, no meu investimento ou não. Quando eu faço essa pesquisa, eu posso comprar, por exemplo, mais amendoim, porque tem mais pessoas gostando de paçoca, pé de moleque, canjica com amendoim, do que brigadeiro, chocolate ou maçã do amor, né? Então, ao invés de eu comprar igualmente esses ingredientes e depois sobrar ou faltar, eu posso fazer uma pesquisa de opinião antes e chegar à conclusão do quanto que eu preciso investir e o que vai ter saída e o que não vai ter saída, tá? Bom, foi feita uma pesquisa com adolescentes entre 11 e 15 anos para saber como cada um aproveita o seu tempo livre na quarentena. Como você aproveita suas horas de lazer na quarentena? Isso que está aparecendo na tela de vocês é uma tabela, não é um gráfico, tá? A tabela está organizando essas informações. Então, como que aproveita? Lendo um bom livro, 6 pessoas disseram que eles aproveitam lendo um bom livro. 8 pessoas disseram que aproveitam a quarentena estudando. 12 pessoas interagindo nas redes sociais. 5 pessoas interagindo com a família e 9 pessoas assistindo séries. Como é que eu sei o total de pessoas que participaram dessa pesquisa? Eu somo, olha lá,
eu somo 6, mais 8, mais 12, mais 5, mais 9, mas eu não vou dar spoiler, não vou dar o total aqui para vocês vão ter que encontrar, tá? E agora, o que que você vai ter que fazer? No seu caderno, você vai copiar a tabelinha que nós acabamos de mostrar, que mostra aquela organização das informações, que é essa tabelinha daqui. Você vai copiar. O título vai ser aula gravada gráficos e você vai construir um gráfico de colunas que represente aquelas informações. Não esqueça que o seu gráfico precisa ter 2 eixos. Em cada eixo, eu preciso inserir essas grandezas, e as grandezas, elas ficam normalmente aqui. Olha lá, como você aproveita suas horas de lazer na quarentena e quantidade de pessoas. Aqui são as opções, e aqui é a quantidade de pessoas. Então, um eixo vai ter isso daqui, as opções de como essas pessoas vão aproveitar, e o outro eixo será a quantidade, ok? E o nosso próximo slide vai apresentar aqui o modelo do seu gráfico. Título, o nome dos eixos, a fonte, e aí vocês vão voltando nessa apresentação para ver todos os elementos que um gráfico precisa ter. Insira o título, nomeie os eixos, use as barras na mesma largura, portanto, é importante fazer no caderno quadriculado, e use uma escala adequada. Cada quadradinho, sei lá, representa 1 ou representa 5, enfim. Pessoal, olha só. Eu vou voltar lá para as nuvens, ficar lá naquele lugarzinho bem fofinho, bem gostoso. Enquanto isso, vocês vão fazer essa atividade, mas qualquer coisa, vocês podem me chamar, que eu retorno aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.